Boa noite, meu povo. Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite, Manu. Boa noite a todos. Boa noite. Buenas noites. Vamos se acomodando para nós começarmos o conteúdo de hoje, que é um conteúdo ali excepcional, gente. É um conteúdo que ele é muito interessante no quesito de que ele realmente separa, né, aquele aluno com os 40 mais, né, que aquele aluno está disposto a tirar os 40 mais ou não, né. Eu acho esse conteúdo muito bacana. E o Enem, ele tem um jeito especial de cobrar esse conteúdo. É muito interessante. Nós vamos hoje trabalhar com análise combinatória, nossa aula 14 aí do curso intensivo Enem. E aí a ideia nossa aqui, gente, é visualizar a análise combinatória do Enem, né? Como é que o Enem cobra a análise combinatória, tá bom? Professor, o senhor disponibilizou a lista? Opa, vou mandar aqui no nosso grupo. Se eu não mandei, eu não mandei, gente. Vou mandar. Vamos lá, meu povo. Tô mandando aqui a lista no nosso grupo, gente. Passei a tarde sem energia. Cheguei em casa umas 4h da tarde. Não tinha energia e eu vou mandar no grupo, depois eu coloco na plataforma, tudo bem? Vou mandar pra vocês acompanhar a aula, pode ser assim? Aí depois eu adiciono lá. Perfeito, gente. Tá no grupo aí, material da aula 14. Deixa eu aceitar os colegas que estão pedindo para entrar. Vamos hoje aprender esse conteúdo que geralmente, quando a maioria dos concorrentes de vocês leem uma questão dessa daqui, eles geralmente, vamos dizer assim, eles tremem na base. Mas eu não quero que vocês façam isso aí não, tá bom? Hoje de tarde eu estava dando aula numa escola e eu estava aqui na cidade. E aí eu estava falando exatamente sobre isso, que assim, há uma relação do seguinte, que o Enem ele tá ali para separar o aluno que sabe do aluno que não sabe. E não adianta eu ficar atrás de truquezinho, eu já comento isso em aula toda vez, né? Que não adianta eu ficar indo atrás de truquezinho, de técnica de chute, de não sei o que, que eu não vou conseguir driblar o sistema para eu conseguir uma nota aprovativa, né? Não vou conseguir fazer isso. Agora, assim, o Enem tá ali para separar o aluno que sabe e que não sabe. Então, o melhor jeito da gente chegar na hora da prova e detonar e conseguir ir bem é sabendo. Você tá para separar quem sabe de quem não sabe, que eu esteja no grupo de quem sabe, não fico ali procurando maneira de querer driblar ele, né? E aí, gente, ó, esse conteúdo é um conteúdo que discrimina muito o aluno que sabe do aluno que não sabe. Eu costumo dizer que ele não é um conteúdo essencial para aprovação, mas é um conteúdo onde os gigantes sempre estão. Eu já fiz uma análise recentemente das questões de análise combinatória e, assim, boa parte dos alunos, né, a imensa maioria dos alunos que tiram acima de 850, eles acertam as questões de análise combinatória. Então, assim, é excepcional que a gente saiba também esse conteúdo. E aí hoje nós vamos trabalhar esse conteúdo com a visão do Enem, tá bom? Do Enem. Análise combinatória para o Enem. Vocês têm acesso ao curso Pro na plataforma. Quando vocês entram no curso Pro da plataforma, tem análise combinatória de maneira geral. Tanto aprofundado, tem uma parte de aprofundamento, uma apostila completa com todo tipo de raciocínio possível de visualizar no vestibular. Porém, aqui nessa aula, nossa intenção é uma análise combinatória para Enem. Assim, diz assim, o que cair no Enem de análise combinatória, eu vou acertar. E assim, gente, ó, por ano, é entre uma questão e 2 questões. Se eu sei que todo ano vai cair 1 ou 2 questões, é aquela ideia de, se eu sei que vai cair e sei que eu estou errando, melhor de tudo é que eu faça o quê? Que eu aprenda, para eu não errar, porque eu já sei que vai cair. Eu já sei que vai ter 1 ou 2 questões de análise combinatória nessa prova. E eu vou acertar essas 2. Vocês também vão, tá bom? Nós vamos acertar essas 2 questões. Simbora. Vamos lá. Gente, ó.
Primeira coisa que a gente tem que saber para começar a estudar análise combinatória é o seguinte: a análise combinatória, ela tem, olha aqui, ó, ela tem uma base muito estruturada. Essa base sustenta toda a análise combinatória. Vou colocar aqui, ó. Se a análise combinatória está aqui em cima, análise combinatória está aqui em cima. Gente, que assunto massa. Gente, eu gosto demais desse assunto, ó. Se a análise combinatória está aqui em cima, a base que sustenta a análise combinatória chama-se princípios de contagem, tá bom? Princípios de contagem. Que aí, lá na sala de aula, no livro de vocês aprenderam lá na escola, durante o ensino médio, como um tal de PFC. Gente, tudo da análise combinatória depende desse princípio da contagem, princípio fundamental da contagem. É isso aqui, ó. Esse princípio fundamental da contagem, gente, é basicamente dividido em alguns tipos aqui, ó. Vou botar aqui algumas partes. E aí, essas partes sustentam o que nós vamos montar depois, a formação dos agrupamentos, tá bom? Então, assim, ó, essa análise combinatória, ela vai ser, bora lá, baseada por um princípio. Bora começar aqui primeiro, ó. Dentro do princípio fundamental da contagem, tem um princípio chamado assim, ó, princípio, olha que bacana, gente, ó, princípio multiplicativo, princípio multiplicativo. O que significa esse princípio multiplicativo? Gente, é assim, ó. Eu quero analisar um evento e quero saber de quantas maneiras que esse evento pode acontecer. Esse princípio que eu vou utilizar aqui é o princípio multiplicativo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse evento que eu quero analisar e vou dividir ele em etapas, tá bom? Vou dividir ele em etapas. Se eu dividir esse evento em etapas, eu vou analisar etapa por etapa, tá bom? Então, o evento vai ser dividido, vou botar aqui, ó. Quando eu pego o evento, olha, divido, então vou botar assim, evento dividido em etapas. Geralmente, a gente utiliza um conectivo, o quê? E, para dizer isso, é um conectivo chamado E. Por exemplo, quando eu vou lá no Subway, eu escolho o pão e depois eu escolho o recheio e depois eu escolho o queijo e depois se eu quero alface ou tomate ou não e assim sucessivamente. O pão é o Subway, gente, é um dos principais exemplos de princípio fundamental da contagem. Porque ao invés de eu querer analisar o sanduíche todo montado, eu monto ele por etapas. E como é que eu enxergo as etapas? Conectando elas com o E. Tá bom? Deu para entender essa partezinha, gente? Sim ou não? Vocês conseguiram visualizar que na hora de montar um Subway, tu faz exatamente isso. Tu pega as etapas e vai dividindo em etapas e vai chamando ali, ó, E. O que acontece? Essas etapas aqui, olha meu povo, olha meu povo, olha meu povo. Quando eu analiso as etapas individualmente, de quantas maneiras cada etapa pode ocorrer, eu posso colocar assim, ó, olha aí, ó, multiplica. Pronto, eu vou multiplicar. Eu vou analisar etapa por etapa e no final, multiplico. Multiplica, tá bom? Eu vou pegar um exemplo de questão, coisa rápida. Ela fala assim, ó, exatamente a questão do sub. Só ver aqui a dúvida do colega no chat. Não tá aberto. Só um momento, gente. Pronto, show de bola. Ó, essa primeira questão, tá prestando pra você. Ela diz assim, ó, numa lanchonete, o lanche é composto por 3 partes. Quais são as partes? Pão, molho e recheio.
Se essa lanchonete oferece seus clientes 2 opções de pão, 3 opções de molho e 4 opções de recheio, a quantidade de lanches distintos que ela pode oferecer é de quanto? Gente, bora montar esse sanduíche aí, então, esse lanche. Bora montar esse lanche. Para montar esse lanche, o que eu faço? Eu primeiro vou lá, escolho o pão. Depois de escolher o pão, bota aqui, ó. Vou escolher o pão. E depois, bota aqui, ó, pão. Vou escrever pão. E depois eu vou lá e escolho o quê? O molho. E depois eu vou lá e escolho o quê? O recheio. Percebe que eu coloquei o E? Ao invés de analisar e fazer aquela árvorezona das combinações, eu vou pensar assim, ó. O pão pode ser escolhido, o evento, escolher o pão, a etapa que eu estou analisando aqui, ele pode ser escolhido, ó, de 2 maneiras diferentes. Ah, então beleza. 2 maneiras. O pão, existe 2 opções. O molho tem o quê? 3 opções. E depois eu vou escolher o recheio, que tem 4 opções. Quando eu for montar esse sanduíche, eu vou multiplicar. Não tem erro não. Quando eu multiplicar, isso dá quanto? 24. Então, ao invés de eu tentar enxergar as 24 maneiras de montar esse pão, eu vou lá e avalio etapa por etapa e no final multiplico. Eu tenho aqui um princípio chamado de princípio multiplicativo. Tudo bem? Princípio multiplicativo. Coisa bonita, né, gente? Vocês pegaram a ideia do que significa o princípio multiplicativo? Me diz aí, me diz aí. Isso aqui vai basear praticamente toda a análise combinatória, direto. Mesmo nas questões lá de formação de agrupamentos, que é o que a gente vai focar. Mesmo nelas, esse princípio ele está embutido, tá bom? Quando tu vai dividir o problema em etapas. Olha aí, tô tendo a participação do nosso amigo Igor Leonardo, meu amigo, meu sócio. Tá participando da aula hoje, pai? Show de bola. Toda vez que for E, é multiplicativo. Isso. Se eu dividir em etapas, eu vou entender que eu dividi em etapas quando eu estou analisando o E. Vou fazer isso, E, isso, E, isso. Eu avalio de quantas maneiras cada parte. E eu vou lá e multiplico. Aí não tem erro não. Ó, isso aqui. Agora você vai me perdoar. Vou pedir a licença poética para escrever multiplicação assim, tá? Que nós temos um cabo da correção dos textos aqui, ó. Que pode me tirar ponto, porque eu escrevi multiplica. Mas a licença poética. Beleza? O coleguinha colocou assim no chat, ó. Eita, combinatória, para de ser meu calo apertado. Vai deixar de ser. Hoje vai deixar de ser. Tá bom? Beleza? O cara tá levando a sério o combinado. Que massa. Vamos lá. Eu não lembrei, não. Ah, sim, o combinado. O combinado. De tirar. Não, eu vou tirar mais 900 em redação também. Gente, é porque eu e o Will, quem tá fora do contexto, que não lembra, a gente fez um combinado lá em junho, que eu tenho que tirar mais de 900 em redação esse ano e ele mais de 800 em matemática esse ano. Tem uma aposta aí rolando. O Igão, professor de redação, e eu. Vamos tirar esse ano aí. Torcer por 2 ganhar a aposta, né? É bom quando os 2 ganham, beleza? O cara vem assistir aula de análise combinatória. Beleza. Eu tenho um plano. Vai dar certo. Gente, ó. Então assim, o coleguinha falou assim, olha a análise combinatória, para de ser meu calo apertado. Vai deixar de ser hoje, tá bom? Isso aqui é análise combinatória uma vez por todas, tá? Aqui nós vamos dizer assim, cara, pode vir. Tá bom? Eu quero saber a ousadia de você. Depois dessa aula, vai lá e lá no Instagram e postar nos stories uma foto dessa aula e dizer assim, ó, pode vir análise combinatória. Essa ousadia eu quero que vocês tenham na hora da prova. Lê assim e vai, questão. Vamos lá, gente, ó. Então assim, ó, o evento foi dividido em etapas. E aí o que eu falei, como é que eu entendo que foi dividido em etapas? Eu uso o conectivo E eu avalio ali de um por um. Agora olha que interessante aqui, ó, essa questão 2, que ela é bem idêntica. Eu quero que vocês observem e façam essa e me digam a resposta dela. Vocês conseguem me dizer a resposta dela, essa questão 2?
lendo ela aí, ó. No rancho de uma unidade militar, há opção de 3 pratos de proteína, 3 pratos de acompanhamento e 2 pratos de sobremesa. Os militares devem pegar apenas um item de cada prato. Dessa forma, pode-se montar quantos tipos de refeição distintos. Coleguinha já marcado. Meu Deus, ó. A Bruna falou letra E. A Bruna falou 18, que é a letra E também. Perfeito. Vocês encontraram a letra E, gente? Vocês entenderam o princípio multiplicativo? Vocês estão vendo como dá para entender? Aí o que acontece, gente? Ó, tu vai avaliar cada etapa. A etapa de escolher primeiro a proteína. Vamos lá, ó. Proteína. Depois eu vou lá e escolho o acompanhamento. Olha que eu falo a palavra e, né? Eu vou escolher a proteína e a palavra e o acompanhamento. Olha que coisa bonita. Aí depois eu vou escolher o que? E a sobremesa. O que acontece? Aqui, ó. Na hora de escolher a proteína, eu tenho 3 opções. Na hora de escolher o acompanhamento, eu tenho 3 opções. A sobremesa eu tenho 2. E daqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar. Aí aqui, ó, 3 vezes 3 é 9, vezes 2, 18. Acertaram, perfeito. Show de bola. Letra E de elefante de elefoa. Pessoal, o que acontece? Na análise de cada etapa, essa questão já me deu especificamente. A etapa da proteína tem 3 possibilidades. Nem sempre essa etapa ela vem assim. O que eu vou fazer? A gente vai aprendendo, à medida que ele vai aprendendo, vai introduzindo uma dificuldadezinha a mais. Aí o que acontece? Essa análise da etapa, às vezes eu preciso fazer uma conta, um agrupamento, para depois colocar aqui que esse 3, chegar nesse 3 aí, né? Beleza. Eu vou introduzir uma dificuldade a mais. Eu vou dizer assim, ó. Para poder fazer esse lanche aí, eu vou colocar, gente, tá chovendo, ó, começou a chover. Nossa, essa é um sinal assim, ó, finalmente aprendi. Bora lá, gente, ó. Vamos lá. Eu vou colocar assim, 2 proteínas distintas. Eu vou mudar a questão, mudando de assunto. Você tá tão bonita. Ó, eu vou colocar 2 proteínas distintas, 2 proteínas, olha, distintas. Além de colocar 2 proteínas distintas, eu vou colocar um acompanhamento e um acompanhamento. E uma sobremesa. E agora eu quero saber de quantas maneiras eu posso montar esse prato, já que eu vou botar 2 proteínas, um acompanhamento e uma sobremesa. Como é que vai ser aí? Vai naquele restaurante e fala assim, ó, se o PF é 18, mas se tu pagar 20, tu tem direito a 2 proteínas. E agora, como é que fica a configuração quando eu tenho direito a 2 proteínas? Como é que eu faço? Quanto é que dá? Aí nesse caso aqui, ó, as etapas elas vão ser assim, ó. Escolher a primeira proteína e depois escolher a segunda proteína e depois escolher o primeiro acompanhamento, só tem um acompanhamento mesmo, né? E depois escolher a sobremesa. Vou fazer assim. Na hora que eu for analisar isso, gente, ó, eu vou pegar esse vezes esse vezes esse vezes esse. Olha aqui, gente, olha que bacana. Para analisar a proteína, eu tenho 3 possibilidades. Só que toda vez, aí vem uma questão do princípio multiplicativo. Toda vez que vocês estiverem analisando o princípio multiplicativo, você dividir em etapas, tu saiu de uma etapa para outra, tu tem que considerar que a etapa anterior já aconteceu. Toda vez tu pensa assim, ó, botei um número, quando eu botar um número eu penso, cara, já foi escolhida a proteína. Então, quando a questão fala distintas, eu não tenho mais 3 proteínas disponíveis, só tenho 2. Entendeu? Porque eu vou escolher uma proteína. Quando eu for escolher a segunda, eu tenho que entender que eu já coloquei a primeira. E a questão fala que são proteínas distintas. Aí o que vai acontecer? Depois eu vou escolher o acompanhamento, que tem quantas possibilidades? 3 possibilidades. E a sobremesa, que é 2. Isso aqui vai dar
no caso, 6 vezes 6, 36 possibilidades. Belezinha? Então, outro detalhe. Dividir em etapas, eu tenho que multiplicar. Quando eu for preenchendo etapa por etapa, eu devo considerar que a etapa anterior já aconteceu. E por isso que muitas vezes pode mudar ou não. Se a questão não falasse assim, ó, vai escolher 2 proteínas, podendo repetir ou não. Então, não falou a palavra distinta. Então, beleza, aqui é 3 porque eu posso repetir a anterior. Aí ia mudar o resultado, né? Ia mudar o resultado. Beleza. Então, ó, eu tenho o princípio multiplicativo aí. Eu vou dividir em etapas. Quando eu analisar cada etapa, eu tenho que multiplicar. Na análise de cada etapa, quando eu passo de uma etapa para outra, eu tenho que considerar que a anterior já aconteceu. Beleza? Certo. Além do princípio multiplicativo, gente, tem um outro princípio que é muito importante dentro da análise combinatória. Que é muito importante, ó. Que é o princípio da preferência. É o princípio da preferência. Olha. Não, olha, o princípio da preferência. Professor, o que é o princípio da preferência? Tu percebe o seguinte, ó, que na leitura do problema, algumas etapas têm restrições. Aí a gente coloca assim, ó, toda vez que eu falar de princípio da preferência, eu falo assim, ó, devo começar pela etapa, olha, com maior restrição. Eu devo começar pela etapa com maior restrição. Ou seja, se alguma etapa tiver alguma restrição, eu devo começar por ela. Agora pensar bem aqui, ó. Essa questão 3 aqui agora. 3 amigos vão viajar em um carro que possui 5 lugares. Durante a viagem, eles vão mudar de lugar, de modo que cada um ocupará por vez apenas um lugar no veículo. Como o lugar do condutor deve ser necessariamente ocupado, sabendo que eles vão se revezar na condução do carro durante a viagem. Quantas configurações são possíveis? Ó, são 3 amigos. São 3 amigos. 3 amigos. E o carro tem o quê? Tem 5 lugares. Só que tem um lugar que é do condutor. Aí, olha esse problema bem aqui, ó. Eu vou colocar assim o carro com 5 lugares. O primeiro lugar, eu vou fazer assim, vou desenhar um carro. Olha aí. Aí, Paulinho desenhista. Pronto. Aí, ó, eu tenho o banco do motorista, eu tenho o banco do carona e eu tenho os outros 3 aqui. Eu vou guardar essa imagem porque daqui eu vou fazer outra questão para a gente utilizar o princípio da preferência, tá bom? Vou duplicar aqui. Vou deixar ela do lado aqui. Pronto. Durante a viagem eles vão mudar de lugar, de modo que cada um ocupará por vez apenas um lugar do veículo. Como o lugar do condutor deve ser necessariamente ocupado, como o lugar do condutor deve ser necessariamente ocupado, aqui, ó, esse lugar sempre vai ter que ter pessoas aqui, ó. Sempre vai ter que ter pessoas. Então, como esse lugar sempre tem que ter pessoas, eu vou escolher sempre ele sempre vai participar. Os outros não. Aqui pode não ter pessoa, deixa eu aceitar o colega. Aqui pode não ter pessoa, aqui também não. As outras pessoas podem ficar em qualquer lugar. Eles vão se revezar.
A questão quer saber quantas configurações serão possíveis de colocar. Ó, nesse lugar aqui que está o condutor, eu posso colocar qualquer um dos 3 amigos, mas ele sempre tem que ter alguém. Então, eu não posso começar, por exemplo, aqui qualquer um dos 3, aqui qualquer um dos 2. Não posso, eu tenho que começar por esse carinha aqui, né? Que é o condutor. Agora, imagina comigo aqui rapidão. A outra opção é que eu coloque pessoas que eu ocupe esse lugar, que não precisa ser necessariamente ocupado. E esse, aí fica o quê? Aqui pode ser qualquer um dos 2 amigos. Aqui qualquer um amigo que restar. Deixa eu te perguntar. Isso aqui dá quanto? Dá 3 vezes 2 vezes 1. Não é isso? Beleza. 3 vezes 2 vezes 1. Agora, deixa eu te perguntar aqui rapidão. Precisa se ocupar necessariamente esse lugar e esse, sim ou não? Sim ou não? O que eu posso fazer? Eu posso mudar essas pessoas de lugar, não posso? Essas 2 pessoas aí? Eu não preciso necessariamente ocupar esses 2 lugares aqui, ó. Eu poderia configurar essas pessoas aqui, ó. Ao invés de ocupar esses 2 lugares aí, ocupar essas 2 pessoas aqui e aqui. Eu poderia ocupar essas 2 pessoas aqui e aqui. Concorda comigo? Então, assim, eu tenho 2 pessoas para ocupar 4 lugares. Pode ser que eu ocupe, ó, uma configuração. Não vou puxar aqui, ó. Uma configuração. 2 configurações, ocupada aqui e aqui. 3 configurações. 4 configurações. Então, eu tenho que escolher os lugares que eu vou colocar essas outras 2 pessoas. De quantas maneiras eu posso escolher os lugares que eu posso colocar essas 2 pessoas? Vocês contaram comigo quantas maneiras pode ser? Observe que eu ainda não estudei permutação. Depois nós vamos aprender a fazer isso aqui de uma maneira um pouquinho mais rápida. Observe que eu ainda não fiz, nós não estudamos permutação ainda. Mas observe aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1. E eu posso trocar essas 2 pessoas de lugar de 4 maneiras diferentes. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? Sim ou não? Eu quero ver se vocês entenderam mesmo se não entenderam. Não quero ninguém bugado, não. Vocês entenderam, gente? Pode repetir? Posso sim, Galo? Ó, bora lá. Bora pensar primeiro o seguinte, ó, para poder repetir. Bora pensar de quantas maneiras eu posso escolher os lugares que o carro vai ser ocupado. Pode ser assim? Bora pensar assim, ó. Eu tenho só 3 amigos e 5 lugares devem ser ocupados. Esse banco aqui sempre tem que ser ocupado. Esse aqui, ó, que é o do motorista. Os outros não. Os outros podem ser distribuídos de outras maneiras. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu não posso usar permutação, tá? Depois, até quando nós usar permutação, eu vou voltar e vou fazer essa questão por permutação. Vocês vão ver que vai sair rapidão. Mas eu quero que vocês enxerguem as etapas. As etapas é o seguinte, ó. Eu posso ocupar, eu vou chamar aqui, ó, A, B, C, D ou E. Eu posso ocupar as cadeiras A, B, C. Eu posso ocupar as cadeiras A, C, D. A, C, D. Eu posso ocupar as cadeiras A, D, E. Concorda comigo? Eu posso ocupar as cadeiras A, B, E. Vai marcando comigo aqui. Quantas maneiras eu posso ocupar as cadeiras? A, B, E. Eu posso ocupar também a B, D. Não posso? A, B, D, ó. A, B, C, A, B, D, A, B, E. A, C, D, A, C, E. Eu marquei a C, E? Não, não marquei a C, E. E a C, E. Então, de quantas maneiras eu posso escolher os lugares que vão ser ocupados? De quantas maneiras? Para não aprender a fazer isso aqui rápido por permutação.
De quantas maneiras eu posso escolher os lugares que podem ser ocupados? Eu tenho essa configuração, ou essa configuração, ou essa configuração, ou essa, ou essa, ou essa. Cada uma das configurações, elas mostram quais os bancos que vão ser ocupados. Ó, pode ser A, B, C, diz que esses bancos vão ser ocupados, o outro fica vazio. A outra configuração, A, C, D, pode ser esse banco a ficar, né? Esse outro aqui, ó, A, D, E, né? Esse aqui, ó, A, B, C, e esse aqui, ó, A, B, D, e assim foi. Cada uma das configurações. Quantas são aí? Eu não contei não. Conta pra mim de quantas maneiras eu posso escolher os bancos que vão ser ocupados. Só escolher, tipo assim, nós vamos ocupar esses bancos aqui. Quantas? A Júlia respondeu 6, que é exatamente essas configurações. O que acontece, gente? Ó, quando a gente faz isso aqui, a gente escolheu os lugares que vão ser ocupados. Agora eu vou colocar as pessoas nesses lugares. São 3 bancos ocupados. No primeiro banco eu posso colocar qualquer uma das 3 pessoas. Lembra que quando eu saio de uma etapa que eu vou para outra, eu devo considerar que a etapa anterior já aconteceu. Então já escolhi, ou seja, uma dessas configurações foi escolhida. O banco A pode ser qualquer uma das 3 pessoas. Para o banco B, qualquer uma das 2. Para o banco C, a pessoa que restou. Quanto é que dá isso aí? Eu não fiz essa conta. Me ajuda aí. Todo mundo entendeu esses 6 aí? Dá para fazer também pelo princípio aditivo. Não aprendeu o princípio aditivo jazinho, eu vou fazer ela. Tá? Fazer dos dois jeitos. Princípio aditivo por permutação e por princípio multiplicativo. Mas tu percebe que eu tenho que ocupar 3 bancos. A primeira escolha foi de quantas maneiras eu posso ocupar esses bancos. Depois eu fui colocar as pessoas no banco. Isso aqui, ó, depois a gente vai aprender a fazer por combinação, por permutação, tá bom? Tentar entender esse carinha bem aqui, ó, de outra maneira, mas por enquanto eu não quero. Na verdade assim, aqui é o número de possibilidade de ocupar os bancos, né? Aí dentro dessa escolha aqui, o primeiro banco existe 3 possibilidades, o outro 2, o outro 1, né? Que são os passageiros aqui. Beleza? Agora, gente, ó, eu quero colocar o seguinte. Eu quero pegar esse mesmo carro. É o seguinte, eu vou pegar bem aqui do lado de cá. Copiar. Ó, agora eu quero fazer um exemplo com vocês aqui. Ó. Falar de princípio da preferência. Pensa o seguinte, esse banco aqui, ele é o banco do motorista. É o banco do motorista. Esse banco aqui eu vou chamar ele de banco do carona. Vou destacar ele um pouquinho, ele é o banco do carona. E aqui embaixo é os bancos dos passageiros. Passageiro, carona, motorista. Pronto. E eu vou dizer o seguinte, tem uma família com 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, 3, vou botar assim, 4 são adultos. E uma é criança. Desses 4 adultos, eu vou dizer para vocês que 2 possuem CNH e 2 não possuem CNH. Vai ser feita uma viagem família. E eu quero organizar essa família nesse carro. Eu quero saber de quantas maneiras que eu posso organizar essa família nesse carro. Sendo que, aí eu vou colocar a restrição do banco do motorista. A questão vai dizer isso para nós. Do motorista. A pessoa precisa, olha, precisa de CNH. No banco do carona, só vai pessoas adultas. Vai
devagar, vamos com calma, respira. Pergunta, de quantas maneiras eu posso lotar esse carro aí? O que acontece? Quando a gente aprende esses conteúdos aqui, a gente às vezes tenta entrar de carrinho em algumas situações. A gente acabou de aprender aqui, nas questões anteriores, o princípio multiplicativo. Não foi? Princípio multiplicativo. O que acontece? O princípio multiplicativo manda eu dividir em etapas e multiplicar. Beleza, entendi. Então, assim, pelo princípio multiplicativo, o que normalmente a gente faria aqui? Vou colocar qualquer uma das 5 pessoas aqui, e qualquer uma das 4 que restarem aqui, e qualquer uma das 3. Só que isso aqui daria muito errado. Porque aqui não pode ser qualquer uma das 5 pessoas. Aqui também não pode ser qualquer pessoa. Aqui tem que ser uma pessoa adulta. E tem que ter CNH. Aqui tem que ser uma pessoa adulta. Tem restrição. Quando tiver restrição, gente, o princípio da preferência manda eu falar assim, ó, devo começar pela etapa com maior restrição. Entendi. Então, ó, se eu venho aqui e coloco, ó, isso aqui tem restrição. Qual é a restrição? Só pode ser adulto com CNH. E isso aqui também tem restrição. Só pode ser pessoa adulta, né? Os outros aqui não tem restrição. Por onde eu devo começar? Pelo motorista, que é a etapa com mais restrição. Pegaram a ideia? Eu devo começar pela etapa com mais restrição. Deixa eu te perguntar, quantas pessoas estão habilitadas a ocupar, literalmente habilitada, né, o banco do motorista? Eu vou começar pelo motorista, e depois eu vou pro carona, e depois eu penso nos 3 passageiros restantes. Passageiro, passageiro, passageiro. De quantas maneiras eu posso colocar um motorista aqui no banco do motorista? Aí 2, só tenho 2 motoristas habilitados. E eu devo começar por ele justamente porque ele tem essa restrição. Aí quando eu vou pro carona, o que acontece? O carona pode ser qualquer um adulto, ó. Eu só tenho 2 pessoas com CNH. Aqui eu tenho 4 adultos. Só que tu concorda comigo que o que a gente aprendeu? Quando eu saio de uma etapa para outra, eu devo considerar que a outra já aconteceu, a anterior, né? Então, como eu tenho que considerar isso, gente, ó, se eu tenho 2 pessoas com CNH e eu usei uma delas e ela era adulta, eu tenho que diminuir um aqui, ó. Então só sobra 3 possibilidades. Por que eu diminui um? Porque tem um adulto sentado no banco do motorista. Porque eu saí daquela etapa e fui para outra. Então eu já tinha escolhido um motorista, entendeu a ideia? Aí agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou escolher os passageiros. Não, os passageiros pode ser qualquer pessoa. Mas eu tenho 5 opções? Não, eu não tenho 5 opções. Porque eu escolhi um motorista e um carona. Então só tenho mais 3 pessoas. Aí 2, uma no final. Aqui tanto faz por onde eu começar, porque não tem restrição. Aqui eu tinha que começar pelo motorista, porque tem restrição. O princípio da preferência, enquanto o princípio indicativo manda eu dividir em etapas, o princípio da preferência vai pensar assim, ó, nem sempre tu pode começar por qualquer etapa. Tu deve começar pela etapa que tem restrição. Aí quando eu for multiplicar aqui, eu vou ter o quê? 36, né? Por incrível que pareça, é a mesma questão. É o mesmo resultado, né? É o mesmo resultado. Beleza? O engraçado, gente, é assim, que aquela questão lá, eu coloquei ela na lista pensando que ela era essa daqui. Da mesma resposta, tá vendo? Pensando que era essa daqui. Mas, enfim, nós respondemos por princípio multiplicativo e vamos responder ela depois, tá bom? Responder ela depois. E se tivesse um lugar sobrando? A questão anterior nós fizemos com lugar sobrando, Leda. Aí tu vai fazer todas as... Aí se tivesse um lugar sobrando, seria assim. Ao final disso, o lugar que tá sobrando, tu vai ver todas as possibilidades de ter esse lugar sobrando. E aí essa possibilidade, ela vai ser uma permutação, ou então tu vai fazer os testes, como eu fiz aqui anteriormente, ó. São os testes, entendeu? Só que essa questão ali eu coloquei pensando que era essa daqui. Mas a gente respondeu ela por princípio indicativo, porque dá pra responder. Gente, PFC, ela responde qualquer questão de matemática, de análise combinatória.
A questão é que a gente vai tentar poupar tempo, tendo a melhor estratégia de escolha depois, né? Então, por enquanto, o que nós tínhamos é aquilo dali. Depois nós vamos ver qual a maneira de fazer. Tá bom? Então, se tivesse um lugar sobrando, eu alocava todo mundo e depois ia ver de quantas maneiras eu posso deixar um lugar sobrando e multiplicar no final. Tá bom? A ideia seria mais ou menos essa. Ali, de quantas maneiras eu poderia deixar 2 lugares sobrando? 6 maneiras. Aí depois eu botei 3, 2, 1 ali, né? Entendeu? Show de bola, gente. Show de bola, show de bola. É porque tem uma questão idêntica a essa daqui. Eu acabei colocando aquela lá. Mas enfim, dá pra fazer. Vocês entenderam aqui, gente, o princípio da preferência? Sim ou não? Começar pela etapa que tem restrição. Vou dar prioridade para as etapas que têm restrições. Vou dar prioridade para as etapas que tem. Não vou começar de qualquer jeito. Beleza? Show de bola. Esse princípio é chamado de princípio da preferência. Olha aqui, ó. Princípio da preferência. Professor, é o único? Não. Olha aqui, ó. Tem um terceiro princípio que vai ajudar a gente. Olha, gente, olha que bacana. Esse terceiro princípio, vamos chamar ele de princípio, olha o nome que a gente vai dar para ele. Ó. Princípio aditivo. Gente, vale ressaltar que lá no curso Pro, a gente tem a gravação dessas aulas aqui. Cada princípio separadinho, com questões para praticar só eles individualmente. A nossa intenção aqui nessa aula é entender o que é cada um do princípio, né? Tô fazendo aqui, ó, tô fazendo o que é, um exemplo e fazendo uma questão ali. Beleza. Entendi aqui a lógica. Aí o que acontece? Vamos praticar. Se tu quer praticar mais individualmente cada um desses princípios, o curso Pro ele divide pelos blocos, né? Não tem erro, não. O princípio aditivo, ele acontece quando eu preciso dividir o evento, olha aqui, ó, evento dividido em casos e não mais em etapas. Ele vai ser dividido em casos. Certo. Nesse caso, quando o evento é dividido em casos, gente, eu uso o conectivo ou. Vai acontecer isso ou isso. E aí, quando eu divido em casos, eu vou somar. Há quem diga que eu vou, licença poética, somar. Então, enquanto eu multiplico, o outro eu somo. Ah, que bacana. Que top, gente. Ó, aqui vai basear toda a análise combinatória. Vou pegar essa questãozinha que ela vai dizer assim para nós. Uma empresa escolherá um chefe para cada uma de suas repartições, A e B. Cada chefe deve escolher entre os funcionários das respectivas repartições e não devem ser ambos do mesmo sexo. Ele vai ser escolhido entre os da mesma repartição, só que eles não devem ser ambos do mesmo sexo. Abaixo está apresentado o quadro de funcionários da repartição A e B. Então, assim, quando ele fala que não pode ser do mesmo sexo, eu vou entender que da repartição A, se da repartição A for um homem, da repartição B tem que ser uma mulher. Se a repartição A for uma mulher, a repartição B vai ser um homem. E aí eu entendo que pode acontecer isso ou pode acontecer isso. E aí quando eu falei ou, eu vou somar. Agora eu vou analisar cada caso individualmente. Primeiro, ó, esse primeiro caso eu vou escolher um homem e depois uma mulher do outro grupo. Homem, 6 possibilidades. Mulher do outro grupo, 7 possibilidades. Aqui está 42. No outro caso, eu vou escolher uma mulher do primeiro grupo, que é 4 possibilidades, e um homem do segundo, aí dá 3 possibilidades, quando multiplicar dá 12. E aí, basicamente, eu vou somar esses dois resultados, vai dar 54, que está na letra D de dado. Tá bom? Então, ó, eu percebi
que eu poderia dividir em dois casos. Eu estudei os casos separados, ó. Primeiro caso, o líder da repartição A é um homem. Aí o segundo caso, esse líder da repartição A é uma mulher. Pode ser homem ou mulher. Quando eu falei a palavra ou, eu somo. Então somei no final. Deu pra pegar, gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O princípio aditivo. O princípio aditivo, ele é massa, né, gente? Ele é massa. Aí, gente, ó. Existe uma outra técnica, que ela não é bem um princípio, tá? Mas é uma técnica. Essa técnica, ela pode ser utilizada também, ó. Vou colocar aqui do lado. Vou colocar assim. Pam, pam. Muitas vezes eu posso contar pelo complementar. Posso contar pelo complementar. Olha. Essa daqui, o que é o evento complementar? É o evento que eu não quero. E aí, às vezes, quando for difícil demais dividir em casos, ou quando tiver muitos casos, eu vou preferir ir atrás do que eu não quero e retirar o total. Por exemplo, ó, quando eu venho bem para essa questão, ela fala que não deve ser ambos do mesmo sexo. Eu poderia pensar assim, ó. Vou escolher o líder da repartição A e o líder da B. Se eu não tivesse atento às restrições da questão, eu podia pensar assim, ó. O líder da A pode ser qualquer uma das 10 pessoas e o da B qualquer um das 10, dando um total de 100 líderes possíveis. 100 configurações possíveis, né? Porque na repartição A eu tenho 10 pessoas, ó. E na B eu também tenho 10 pessoas. Só que aí eu não quero, vou chamar isso aqui de complementar. Eu não quero que tenha um homem e outro homem. Aqui seria o quê? Homem e outro homem. No caso, homem na primeira e homem na segunda. 6 vezes 3 dá quanto? Dá 18. Eu também não quero grupos formados por quem? Mulher e mulher. No primeiro grupo eu tenho uma mulher, tenho 4 mulheres, no segundo eu tenho 7. 4 vezes 7, 28. Isso aqui, gente, ó, é o evento complementar, é o que eu não quero. O que acontece? O que eu quero, então, vai ser os 100, tirando esses 18, tirando esses 28. Tá bom? Dá 46, 100 tirando 46 dá 54. Que é a mesma resposta que a gente encontrou aqui, ó. Então, uma técnica possível da gente fazer também é o quê? É contar pelo complementar. Vou botar aqui, ó, contando pelo complementar. Tudo bem, gente? Sim ou não? Quero saber a dúvida de vocês, que está na cabeça de vocês aí. Eu não tenho como adivinhar. Me diz aí a dúvida de vocês. Que vocês estão. Só isso aqui, essa parte que eu não peguei a ideia. Vocês conseguiram entender os dois, a ideia do complementar? Professor, mas seria mais fácil pelo primeiro método nessa questão, certo? Nessa questão, sim. Mas aí o que eu sempre digo assim, é bom saber as duas técnicas, saber assim, ó como é interessante tu saber o princípio aditivo. Eu posso pegar um evento, quando tiver um caso, dizer assim, quando a questão tiver um imbróglio ali muito grande, eu posso dividir em casos. Ao dividir em casos, se eu notar que é muito complicado, vai ficar muito difícil, eu vou pelo que eu não quero. E aí eu uso essa técnica aqui, ó. Então a ideia de, toda vez que eu posso fazer uma questão assim, eu posso fazer isso também. Né? As duas têm que dar certo. A questão é que, dependendo do contexto da questão, uma vai ser mais fácil que a outra. O importante é que eu saiba as duas. Professor, mas como é que eu posso usar, saber desse imbróglio aí que pode gerar?
Ó, como vai dar um problema bem aqui. Se eu não soubesse nenhum desses dois coisas aqui, ó, como daria problema. Ah, eu vou escolher o líder da A e o líder da B. No momento de escolher da A, eu tenho 10 possibilidades. No momento de escolher o líder da B, aí a questão fala assim, ó, não pode ser do mesmo sexo. Aí eu já penso, se aqui eu escolhi uma mulher, aqui tem 3 possibilidades, porque tem que ser um homem. Mas dessas 10 aqui, eu tiver escolhido um homem, aqui já fica 7. E aí, eu coloco 3 ou eu coloco 7? Não tem como eu saber. E aí, ao invés de fazer isso, eu pensei, quem foi que causou essa divisão aqui? Foi o fato da questão, eu não saber se aqui eu coloquei homem ou mulher. Então, como partiu daí essa ideia, eu vou dividir. O caso de colocar homem aqui e o caso de colocar mulher aqui. Tá bom? Dividi os dois casos, multipliquei e deu 54. Olha essa questão 5. Como é que ela fala aí, ó? No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato construídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores. Aí ele vai falando a cor da areia aqui agora, ó. Areia. Ó, com areia de cores cinza, azul, verde e amarelo, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da casa, da palmeira, conforme a figura. Aí ele vem aqui, ó. No fundo, pode ser representado nas cores azul ou cinza. Então, agora ele vai começar. O fundo pode ser azul ou cinza. A casa pode ser azul, cinza ou verde. E a palmeira pode ser cinza ou verde. Aí ele vai completar tudo dizendo assim pra mim, ó. Só diminuir bem que essa tonalidade... Será que tem como? Tem bem aqui, ó. Certo. Ó. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira. Olha a restrição que ele colocou para mim. Por uma questão de contraste. Então, qual é o número de variações obtidas? Então, eu vou pensar assim, ó. Ah, eu vou dividir em etapas. Eu vou escolher a cor do fundo e depois a cor da casa e depois a cor da palmeira. Certo. Aí, ó, o que eu vou fazer? Para escolher a cor do fundo, falei a palavra E, olha que bacana, gente. Para escolher a cor do fundo, eu tenho que duas possibilidades, pode ser azul ou cinza. Para escolher a cor da casa, olha o problema que me gerou aí a escolha desse fundo. Como a questão fala que a casa não pode ter a mesma cor do fundo, se o fundo tiver escolhido azul, a casa tem duas possibilidades. Mas se eu tiver escolhido cinza, a casa tem 3 possibilidades. Então aqui, ó, me gerou um problema. Esse problema eu só vou resolver mexendo nessa etapa bem aqui, ó. Quem foi que causou o problema? Foi eu dizer se o fundo é azul ou cinza. Então eu vou dividir nos dois casos. Quando eu dividir nos dois casos, eu vou colocar assim, ó, fundo azul. O fundo azul, eu vou escolher aqui, ó, a cor do fundo, e a da casa, e a da palmeira. Para escolher a cor do fundo, eu tenho uma possibilidade só, que ele é azul. Aí agora eu vou escolher a cor da casa, que só vai ficar 2 possibilidades. Uma vez que a casa não pode ser a mesma cor do fundo, você não pode ser o azul. E a palmeira, cinza ou verde, pode ser de 2 possibilidades. Então vai dar 4 maneiras distintas. O segundo caso, eu vou colocar o fundo cinza. Quando eu coloco o fundo cinza aqui, ó, ele tem uma possibilidade, né? Ser cinza. E aí no momento que eu coloco o fundo cinza, a casa já fica com 3 possibilidades, porque não repete, ó. Só que aí a palmeira, ela não pode ser cinza, sobra só o verde como opção para ela. Quando eu multiplicar aqui dá 3. Então o total de possibilidades é 4 mais 3, que é quanto? 7.
Por isso que o gabarito dessa questão é letra B. Percebe que a discussão sobre como foi que eu achei aqui esse fundo foi que gerou esse problema. E aí, para poder não ficar com esse problema, eu dividi nos casos. E aí, ao dividir em casos, ó, eu noto que eu encontrei dois resultados. Fiz o quê? Somei os dois, porque eu dividi em casos. É o princípio aditivo. Eu quero que tu olhe para essa questão aqui e depois, tu mesmo, tenta fazer pelo complementar, que é o método que a gente aprendeu de agora. Tenta fazer pelo complementar, tá bom? Belezinha, gente? Sim ou não? Certo. Agora, gente, ó, deixa eu só colocar para vocês aqui uma outra ideia. Bora supor que eu tenha 5 pessoas aqui. 5 pessoas aqui. Tem 5 pessoas. E eu quero saber de quantas maneiras eu posso colocar essas 5 pessoas em uma fila. O que acontece? Ó, a fila, ela tem 5 lugares. O primeiro lugar, ele pode ser colocado por qualquer uma das 5 pessoas. O segundo lugar pode ser colocado pelas 4 pessoas que restaram. Depois 3, 2 e 1. Isso aqui dá quanto? Dá 120. Se por acaso eu tivesse 4 pessoas, 4 pessoas em uma fila. O primeiro lugar da fila pode ser qualquer uma das 4 pessoas. O segundo, qualquer uma das 3 que restar. E depois 2 e 1. Quando eu multiplicar, dá quanto? Dá 24. Tá bom? Belezinha? Pegaram aí até agora? Observa que minha ideia aqui é única e exclusiva de posicionar essas pessoas. Então, assim, aqui o agrupamento ele vai se diferenciar quando eu pego uma pessoa e troco ela de lugar na fila. Quando isso acontece, eu tenho um grupo diferente. Então, a única maneira de mudar esse grupo é fazendo o quê? Trocando essas pessoas de posição. Então, aqui está acontecendo uma trocação de termos, né? Só que aí fica feio esse nome, né? Fica feio esse nome. Aí, como é o nome que a gente chama formalzinho? Permutação. O que é permutar? É trocar de posição. Eu quero analisar de quantas maneiras ele pode trocar de posição. Eu chamo isso de permutação. Tá bom? Só que aí, antes de pensar em permutação, para não precisar fazer para o PFC toda vez, essa multiplicação aqui, ó, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, ela se repete muito na análise combinatória. Como isso acontece, eu vou ter que colocar bem aqui do lado uma ideia do que significa fatorial. Fatorial de um número. Fatorial de um número. Ó, quem é o fatorial de 2? É 2 vezes 1. Quem é o fatorial de 3? É 3 vezes 2 vezes 1. 4, 3, 2, 1. Ou seja, eu vou multiplicando sempre até chegar no 1. E aí, ó, isso aqui é 24, isso aqui é 6, isso aqui é 2. Olha aqui, ó, fatorial do 5 é 5, 4, 3, 2, 1. Que dá quanto? Dá 120. Vale ressaltar, ó, que como uma consequência da definição, 1 fatorial também é 1. E 0 fatorial também é 1. Tá bom? Também é 1. E aí, quando eu estiver trabalhando num grupo que eu estou falando de permutação, ou seja, a única ideia minha é troca de posição, eu vou só pegar o fatorial desse número. Então, eu vou começar bem aqui, ó, falando assim, ó. O que é uma permutação simples? O Enem, gente, ele já entra aqui, ó, com força. Uma permutação simples.
permutação simples de n objetos, gente, é n fatorial. Tá bom? Que é n vezes n menos 1, acontecer até chegar na unidade. Certo, permutação simples. Aí, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa questão 6 aí. Ela fala assim, ó. Rose não anotou o número de celular de seu novo amigo, que seu novo amigo lhe informou. Agora ela tem dúvida em relação aos 4 últimos dígitos. Ela sabe quais são. Porém, ela não sabe a ordem. Quantas são as diferentes possibilidades para a ordem desses 4 números? Gente, são 4 números, ó. Número 1, número 2, número 3, número 4. Ela sabe quem são eles. Ela só não sabe a ordem. Então, ela pode trocar aqui, aqui, aqui. Então, entendeu? Tem várias possibilidades. Toda vez que eu estiver trocando elemento de posição, eu estou dentro de uma permutação. Nesse caso aqui, a permutação de 4 objetos. Pela fórmula que a gente acabou de aprender, é 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não é isso que dá 24. Só que assim, eu poderia ter vindo aqui, ó. Em primeiro lugar pode ter 4 pessoas, o segundo 3, o terceiro 2. Qualquer uma das 4, qualquer uma 3, 2, 1. Aqui é 4 fatorial também. Tá bom? Belezinha, gente? Sim ou não? Diz aí. Se tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá favorável? Até agora. Dá pra gabaritar? Até agora, até agora, até agora. Show, gente. Bacana, é muito bom. Bora lá, bora lá. No caso aqui dá 24, tá na letra C, né? Letra C. Olha essa outra aqui, ó. Um adulto e um bebê irão tirar uma foto da família. Os adultos se sentarão em 8 cadeiras, um adulto por cadeira, que estão dispostos lado a lado, e o bebê sentará no colo de um dos adultos. O número de maneiras distintas de dispor essas 9 pessoas é o quê? Gente, eu tenho 8 adultos e 8 cadeiras, só vou organizar esses adultos. Então, gente, eu tenho uma permutação de 8 adultos. Você pode trocar de posição. Isso aqui dá quanto? Dá 8 fatorial. Só que para fazer a foto, que é o evento, eu não tenho só que colocar os adultos. Eu tenho que escolher o lugar do adulto e o lugar do bebê. Então, então é vezes. O bebê pode ficar no colo de qualquer adulto. Então, ele pode ficar no colo das 8 pessoas. Então, fica 8 fatorial vezes 8, que está na letra A de amor. Tá bom? Letra A de amor. Entenderam a ideia, gente? Por que eu multipliquei aqui, ó? Porque eu falei a palavra E. Eu vou colocar os adultos na posição dele e depois vou colocar o bebê no colo de um desses 8 adultos. Tem 8 possibilidades. Percebe que agora eu já usei o princípio multiplicativo. Ó. Uma questão que envolve permutação e o princípio multiplicativo. Fala E, multiplica. Beleza, gente? Aí é o seguinte, ó. Se por acaso eu tivesse assim, ó, eu tenho uma fila de 5 pessoas. Entre essas 5 pessoas tem o João e a Antônia. A pergunta é, de quantas maneiras eu posso organizar esse grupo de maneira que o João e a Antônia fiquem sempre juntos? Aí assim, ó, se o João fica sempre juntos, existem alguns tipos de blocos. Eu ia dizer que ele vai formar um bloco. Ele fica junto, mas não tem restrição nenhuma. Beleza, João, ele conta como um objeto. Tipo assim, se João e Antônia pode sair do lugar, entendeu? Não precisa ser necessariamente no começo. Então, quando ele pode sair do lugar, ele conta como um objeto. Então, 1, 2, 3, 4. 4 objetos, 4 fatorial. Só que aí, ó, pode ser que aqui dentro eles podem trocar de posição. Se eles puderem trocar de posição, eu coloco assim, ó, vezes
2 fatorial, que é a troca de posição deles dois. Se eles não puderem, eu não coloco essa parte aqui, ó. Além disso, esse 4 fatorial existe porque eu estou contando 1, 2, 3 e o bloco como um quarto elemento. Se fosse um bloco fixo, por exemplo, João e Antônio tem que ficar juntos no começo da fila. Aí não tinha 4 objetos, só tinha 3. Beleza? Certo. Aí observe que para poder contar a troca de posição de 2 objetos, eu multipliquei por 2 fatorial. Então a operação é de multiplica para contar com a possível troca de posição entre eles. Essa questão 8 é interessante para a gente pensar sobre isso aí, ó. Porque ela fala assim, ó, o número de anagramas que se pode formar com a palavra arranjo. Gente, anagrama é uma palavra formada a partir das letras de outra palavra. Tipo assim, ó, Paulo, eu tenho Oluapi, né? É um anagrama da palavra Paulo. Só troquei de posição. Certo, beleza, show de bola. Beleza, 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 beleza. Eu quero saber quantos anagramas existe da palavra arranjo. E aí, se é só trocar as letras de posição, eu vou só contar as letras. Beleza, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a permutação de 7 objetos. Só que se tu pensar direitinho, ó, se eu pegar essa letra R e trocar ela de posição com essa outra, não muda o arranjo, não muda o anagrama continua o mesmo. Então, quando aparecem elementos repetidos, eu tenho que colocar, ó, esse sinalzinho aqui para dizer assim, ó, tem 2 elementos repetidos, ó, do letra R. E tem 2 letras A também, ó, que é outra que também, se trocar de posição, ó, não muda nada. E aí, no caso, essa conta aqui, ó, ela vai dar 7 fatorial. Aí, ó, se por acaso eu estou contando com a troca de posição desses dois, eu multiplico por 2 fatorial. Se eu quero deixar de contar, então faz o quê? Dividir por 2 fatorial. No caso aqui fica 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. E aqui, ó. Sempre quando tiver um fatorial embaixo, eu só vou desenvolver até chegar nele. Aí agora, ó, o 2 e o 4 fica 2. Aí eu tenho basicamente 7 vezes 6 70, dá 42. 42 vezes 3 vezes 2. Aí, ó. Vezes 2 não, vezes 42 vezes 3 vezes 10, que é o 2 e o 5, né? Vezes 10. 42 vezes 3 vai dar 120. Com mais 6 dá 126. E esse 10 na frente, letra E de elefante de elefante. Então, assim, quando eu observo que tem repetições e eu quero deixar de contar com a troca de posição delas, eu vou dividir aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, basicamente, ele vai dizer assim, que existe um tipo de permutação chamado permutação com repetição. Vai dizer assim, ó, que a permutação de n elementos com a repetição é n fatorial a fatorial. Se eu tiver outras repetições, eu vou colocando do lado b fatorial, c fatorial, quantas eu tiver. Tá bom? Repete de onde veio esse 10. É porque, ó, tá falando da conta, né? É porque eu fiz assim, ó. 7 vezes 6 é 42. E 5 vezes 2 é 10. E ainda tem esse 3 sobrando. Pegou? 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 Show! Só one moment. Olha essa questão de budget. Ela é uma questão totalmente contra-intuitiva. A gente normalmente não chamaria ela de anagramas, mas ela é uma questão de anagramas. Ela fala assim, ó.
Na figura a seguir, as linhas horizontais e verticais representam ruas e os quadrados representam quarteirões. A quantidade de trajetos de comprimento mínimo ligando A a B. Eu quero saber quantos trajetos ligam A até B. Gente, ó, bora fazer como se eu estivesse repetindo movimentos. Tipo assim, ó, para poder chegar lá, eu vou fazer um caminho verde. Pra gente ver de perto. Esse caminho verde, ele vai ser assim. Verde vai ser o caminho verde. Cima, cima, cima. Lado, 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 lado. Então, o caminho verde. Cima, cima, cima. Lado, 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 lado. São 5, né? 5 vai pro lado. Agora eu vou fazer um caminho roxo. Ele vai ser assim, ó. Cima, ó, lado, cima, lado, cima, lado, lado, cima, lado. Pronto, eu vou fazer aqui, ó. Vai ser assim. Lado, cima. Ó o nome que eu tô falando. Lado, cima. Lado, cima. Lado, lado. Cima, lado. Agora eu vou fazer um caminho azul. Azul. Ó. O azul ele pode ser assim, ó. Cima. Lado. 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 Cima. Cima. Lado. Ó. Cima, lado, 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 lado. Cima, cima, lado. Então assim, ó, se tu perceber, em todas as ocasiões, olhando só para as letras aqui, eu tenho 5 letras L e 3 letras C. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 letras L e 3 letras C. Ou seja, se eu tiver 3 movimentos para cima e 5 movimentos para o lado, eu chego no objetivo lá em cima. Eu consigo fazer isso. E aí, nesse caso, gente, ó, isso aqui... Então, cada caminho vai ser uma posição diferente desse C e desse L. Isso aqui vai ser a permutação. Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Só que tem repetição de 5 letras L e 3 letras 6. Isso aqui vai dar o quê? 8 fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial. Aí, ó, quando eu for fazer essa conta aqui, esse 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes o 5 fatorial. E aqui embaixo, 5 fatorial e o 3 é 3, 2, 1. Olha aqui, ó, 5 fatorial com 5 fatorial. 3, 2, 1 é 6. 8 vezes 7, 56. Ou seja, tem 56 caminhos possíveis aí. Deu pra entender, gente? Sim ou não? Que conforme eu for trocando a posição dessas letras, eu vou gerar um novo caminho aqui. E mais que em todas as ideias vou ter 5 letras L e 3 letras C. E o caminho vai ser a troca de posição entre eles. Né? Então, ou seja, uma permutação. Uma questão de permutação. Top, né, gente? Top demais. Top, 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 top. Certo. Agora, ó, deixa eu colocar para vocês aqui rapidão. Rapidão, rapidão, rapidão. A parte mais importante de análise combinatória no Enem é que eu saiba essas permutações e eu saiba diferenciar os agrupamentos. O que acontece, gente? Ó, a gente citou aqui 2 tipos de permutação, a simples e a que tem repetição. Existem mais, gente? Existem muito mais. Existe, por exemplo, a permutação circular. Existe a permutação caótica. O nome já fala, né? Caótica. Mas olha, observa o seguinte. Isso aqui, gente, não entra no foco Enem. Como não entra no foco Enem, a gente vai ficar em paz.
Todavia, gente, ó, quando eu digo assim, não entra, é na ideia de, como é que eu posso dizer? É mais improvável que caia. É mais improvável. Ah, o Enem já tentou, eu vou dizer assim, já tentou cobrar a permutação caótica? Já tentou. Mas não conseguiu. Foi aquela questão dos amigos secretos. Não era a permutação caótica. Só que ele não conseguiu, porque ele nem, acho que nem o autor que leu sabia que era permutação caótica. Nem as pessoas que revisaram a questão sabia que era. E acabaram anulando a questão. Porque não tinha alternativa. Entendeu? Que é a questão do amigo secreto. Porém, a gente tem um vídeo de permutação caótica no módulo de análise combinatória do curso Pro. Tá bom? Que lá o foco não é só Enem, né? Então a gente colocou permutação circular, isso aqui lá também, ó. Não é nosso objetivo aqui. Tá bom? Certo. Ó, vamos continuar. Então agora nós vamos aprender a diferenciar os agrupamentos. Existem outros dois tipos de agrupamento. Quais são os outros dois tipos de agrupamento? É o arranjo e a combinação. Quando eu for fazer a prova do Enem, eu tenho que saber diferenciar arranjo e a combinação. Tu vai chegar lá na hora de uma questão. Isso que eu estou dizendo. Tu vai chegar lá na questão que tu vai ficar se é arranjo ou se é combinação. Como tu treinou hoje, tu vai saber diferenciar e tu vai marcar a alternativa correta, porque tu soube diferenciar arranjo e combinação. Tá bom? E eu vou te ensinar, nem que seja obrigado a te ensinar de 200 maneiras diferentes, mas eu tenho que te ensinar a diferença de arranjo para combinação. Tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer, diferenciar. Saber diferenciar. De novo, saber diferenciar. E aí eu digo assim, ó. Bora pensar que eu tenho 5 pessoas. 5 pessoas e uma fila de 5 lugares. Nesse momento, quando eu olho para cá, tu já pensa o quê? É uma permutação. Eu só vou trocar essas pessoas de lugares. Não é isso? É uma permutação. Acabamos de aprender. Certo. Agora se eu tenho, por exemplo, agora, ó, 7 pessoas e uma fila de 5 lugares. A primeira etapa aqui, antes de colocar as pessoas no lugar, a primeira etapa é escolher as pessoas. Eu tenho que escolher as pessoas que vão. Porque não dá para colocar todas, já que a fila só tem 5 lugares. E aí, quando eu começo a escolher, eu já tenho que desconfiar que a questão não é permutação. Aí ela pode ser arranjo ou combinação. Nesse caso aqui, ela é um arranjo. Tu consegue fazer ambos por PFC, né? Por PFC. Certo. Mas aí, gente, ó, o que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a diferenciar esses agrupamentos. Basicamente, gente, a gente diz assim, ó. A gente diz assim, ó. Deixa eu ver. Certo. A primeira pergunta que eu vou fazer é se eu escolho. Como foi o caso aí, eu escolhi 5 pessoas das 7, né? Eu escolho uma parte do grupo. Eu escolho uma parte do grupo. Aqui é uma pergunta, gente, que é de sim ou não. Tu concorda comigo? Eu posso escolher uma parte do grupo ou não escolher uma parte do grupo. Por exemplo, ó, para essa questão de cima, aqui, ó, o primeiro era não, eu não escolho. E o segundo era sim, eu escolho. Isso, por isso que eu não me arranjo. Vamos aprender isso aí, ó. Aí, ó, eu tô escolhendo uma parte do grupo? Sim ou não? Se a resposta for não, olha, eu vou me preocupar. Se eu não estou me preocupando em escolher, eu estou me preocupando só com a posição. Estou me preocupando só com a posição? Gente, não sei se vocês acreditam em mim, mas já teve gente que disse na minha frente, numa palestra numa palestra de escola. Aí a pessoa estava dando aula
E aí ele olhou pra mim e falou assim, né, Paulinho? Aí ele falou, só que o né, Paulinho foi pai, eu tive que desmentir. Ele falou assim, ó, se tu vê uma questão com fatorial, com combinação, com arranjo, tu já pula logo, que é questão difícil. Não vale a pena meter a cabeça nisso. Né, Paulinho? Aí eu, não, não é não. Aí o cara falou assim, mas é considerado difícil. Porque assim, eu não ia também, né, gerar uma coisa, mas eu fiquei em paz, né, fiquei em paz. Mas assim, gente, ó, é muito paia ver o jeito que as pessoas acabam com esse conteúdo. E é um conteúdo, gente, assim, vamos pensar, se cair entre uma ou duas questões, observa, gente, ó, eu sempre digo, o Enem diferencia quem sabe e quem não sabe. Se eu sei, eu vou me dar bem. Quando eu chego assim, ó, eu vejo o fatorial, não sei o quê. Vamos pensar aqui rapidão. Entre uma e duas questões vão ser de análise. Entre 2 e 4 questões vão ser de probabilidade, né? 2, 3, por aí. Na pior das hipóteses, quando tu diz que análise combinatória e probabilidade tu não aprende, tu perde 3 questões. Não, na melhor das hipóteses, né? E na pior tu perde 6. Cara, tu tá abrindo mão de muita coisa. Você fala assim, bora praticar, gente. Bora pegar essa lista. Vamos dizer assim, ó. Cara, eu vou agora aprender. Gente, aqui é o mel. É bem aqui que mora, dizer assim, ó. Eu agora não tenho mais medo de análise combinatória. Porque eu aprendi os princípios, peguei a ideia dos princípios. E agora eu sei diferenciar os grupos. E agora vai. Agora vai. Pode vir. Pode vir até 4 questões. Pode vir 10. Que eu faço. Pode vir 10. Olha aqui, ó. Eu escolho. Se a resposta for não, a questão é de olha aqui, ó. Permutação. Que aí pode ser permutação simples, permutação circular, permutação caótica. Entendeu? Isso aí. Se a resposta dessa escolha aqui, ó, eu estou escolhendo? Sim. Tu vai fazer outra pergunta. Que é exatamente o que a Anatécia falou. Olha aí, ó. A ordem importa. Entendeu? Tu vai fazer outra pergunta. A ordem importa? Depois escolhi, beleza, eu vou escolher. Mas a ordem importa? Aí o que acontece? Se a ordem importa, a tua resposta aqui vai ser sim. Se ela não importa, a tua resposta aqui vai ser o quê? Não. Se a tua resposta for não, tu tá diante de uma questão de combinação. Se a resposta for sim, tu tá diante de uma questão de arranjo. Vou colocar aqui assim para... Olha aí, gente. Como a gente sabe. Então tem a permutação. Eu tenho a permutação. Eu tenho a combinação. E a primeira coisa que eu tenho que saber é diferenciar isso. Tem questões que é fácil diferenciar, tem questão que é mais complicado, né? Eu não estou falando assim, toda questão de análise cair vai ser fácil. Não. Eu quero sair daqui, gente, tornando elas pelo menos fazíveis. Tá bom? Agora, pessoal, então por que a ordem importa no exemplo da fila? Importa porque assim, ó, eu vou escolher as 5 pessoas. Ao escolher as 5 pessoas, eu me preocupo quem fica em primeiro, quem fica em segundo, quem fica em terceiro. Como eu me preocupo com essa ordem, é arranjo. Entendeu? É arranjo. Aí, gente, ó. Observe que isso aqui é... Eu costumo dizer que isso aqui é quase um poema. Observa. Eu escolho uma parte do grupo? Não. Permutação. A ordem importa? Não.
combinação. Olha como é poético. A ordem importa? Sim. Arranjo. Olha como rima. Eu não sei como é que é aí no Tocantins. Não sei como é que é em BH, em Minas, né? Mas aqui no Maranhão a gente fala um sim diferente. A gente fala assim, ó. Aham. Então, ó, a ordem importa? Arranjo. Entendeu? É poético. Arranjo. Uhum. Aham. Né? Então tá aí, ó. A ordem importa? Arranjo. Aqui no Tocantins também. Esse sim aí, ele é um sim diferente, né? É um sim diferente, ó. Aham. E tem o né? Tem o na e aham. Pronto. Ó, o ele é neglando, né? Aí o é assim, ó. Aí o aham e o não, que é não, né? Não. Beleza. Então, aqui é o aham. Aqui a gente vai usar o aham. Arranjo. Beleza. Deixa eu fazer. Tem o ram, É pior, né? Ram, Tô nem dizendo. Eita. Ram. Gente, ó. Bora pensar aqui rapidão. Num problema. É tipo assim, se bem que tu pegou a ideia, aqui tu vai matar a charada. Tu vai dizer assim, peguei a ideia e agora eu não erro mais não. Porque eu vou matar a charada aqui, ó. Ó, bora pensar o seguinte. Que eu tenha o... Deixa eu ver... Eu vou fazer uma sopa de legumes. Aí eu vou colocar aqui legumes disponíveis. Me ajuda aí, gente, ó. Fala pra mim aí nome de 4 legumes que vocês colocam na sopa de legumes. Gente, eu não sei diferenciar legume de fruta não, tá? E nem de verdura, né? Eu vou botar aqui legumes e verduras, eu não sei. Legumes ou verduras disponíveis. Vou lá, me dá uma lista aí. Eu vou botar 6. Eu vou ser bem ousado. Eu quero 6. O que você colocaria numa sopa de legume? O que vocês colocariam na sopa de legume? Me ajuda aí. Vocês colocariam cenoura? Cenoura. Abóbora não, Daniel. Abóbora. Beterraba. Batata. Brócolis. Falta um. Chuchu. Pronto, tá aí a sopa. Agora, bora fazer o seguinte. Escolhe 3 legumes ou verduras. Ou fruta, enfim. Escolhe 3 aí. Aí vamos supor que uma escolha, a escolha do Márcio foi cenoura, abóbora e beterraba. Então foi ABC, a escolha do Márcio foi ABC. A escolha da Bruna foi beterraba, abóbora e cenoura. Deixa eu te perguntar, ao mudar a posição deles, o grupo é o mesmo ou o grupo mudou? O grupo conserva ou o grupo altera?
Ele conserva. O conserva tem um C de quê? De combinação. Se tu trocar a posição e o grupo for o mesmo, é combinação. E a sopa, gente, eu botei... na sopa eu coloquei cenoura, abóbora e beterraba. Aí o Márcio fala assim, não, a minha foi diferente. A minha eu coloquei beterraba, abóbora e cenoura. É a mesma sopa, não é, gente? É a mesma sopa. Tu concorda comigo? Show! Agora, considere as letras A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F. Aí eu vou colocar assim, ó. Escolha 3 e forme uma palavra. Não necessariamente pronunciável, tá, gente? Uma palavra. Escolha 3 e forme uma palavra. Aí foi lá, a Bruna disse assim, ó. ABC. E a Júlia foi lá e falou o quê? Não, CBA. Deixa eu te perguntar. A Bruna e a Júlia escolheram a mesma palavra? São palavras distintas, não são? Então a pergunta que eu vou fazer agora é o seguinte. Ao trocar essas letras de posição, conserva ou altera ao trocar de posição? Altera. Altera com a letra A de arranjo. Entendeu? Conserva ou altera? Altera. Então a troca de posição, ela conserva ou altera? Se altera é arranjo, se conserva é combinação. A ordem importa sim ou não? Não rima com combinação. E o sim é o arranjo. Ou seja, gente, é meio que redundante. Uma coisa me leva sempre a afirmar se é arranjo, se é combinação. Eu botei conserva, né? Conserva. Pra vocês entenderem. Pronto. Agora, bora ler uma questão aqui só pra gente identificar primeiro. Eu não quero responder, eu só quero identificar. Um ônibus com 40 assentos numerados de 1 a 40 foi alugado por uma excursão que fará uma viagem com 25 turistas. De quantos modos distintos podem ser acomodados para a viagem, considerando que não há preferência por lugar. Gente, quando a questão fala assim, não há preferência de lugar, quando a questão fala isso para nós, que não há preferência de lugar, é porque ela está falando que eu não preciso deixar ninguém no lugar fixo. Não, ela não está falando de ordem, não. Ela está falando de alguém em lugar fixo. Tipo assim, outra assim, a Erla só gosta de sentar no primeiro banco do lado esquerdo na janela. E ela é uma dessas 25 pessoas. Então ela tem um lugar cativo. Se a Erla tem um lugar cativo, eu só vou escolher os outros. Então aqui, o problema vai ser escolher os outros 24 lugares, porque um já é da Erla. Entendeu? Agora, no momento, por exemplo, que não tem um lugar cativo, eu tenho 40 bancos e eu posso escolher qualquer um dos 25 para qualquer pessoa. Ah, beleza. Então eu tenho 40 e vou escolher 25. Aí no nosso diagramazinho, eu tenho 40 bancos, vou escolher 25. Eu estou escolhendo uma parte do grupo, sim ou não? A resposta é sim, eu tenho 40 bancos, estou escolhendo 25. A outra pergunta que eu vou fazer: ao escolher esses 25, na hora de colocar as pessoas para sentar, a ordem que eu escolho, ela importa? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A ordem da escolha, ela importa? Se é assim não, gente? Vou fazer uma enquete, sim ou não? Quantos sim, quantos não? Pensa na viagem. Tu gosta de sentar na janela. O teu amigo foi lá e sentou no teu lugar.
E tu disse assim, ei, sai do meu lugar, que esse aí é meu. Não é? A configuração das posições lá dentro. Se eu trocar, conserva ou altera? Altera, gente. Se altera é o quê? É um arranjo. Esse problema é um problema de arranjo. Eu tenho 40 lugares, vou escolher 25 e a ordem dessa escolha não importa. O lugar dessa janela é de fulano, o lugar dessa outra é de ciclano, aqui no corredor é de Beltrano. Se eu trocar as duas de posição, altera, é arranjo. Então isso aqui, ó, é uma questão de arranjo. Agora bora para essa próxima aqui, ó, para essa próxima. A questão do café com leite. Questão do café com leite, ó. Um centro acadêmico possui 26 membros e deseja eleger um presidente, um tesoureiro e um secretário. Suponhamos que nenhum membro pode ser eleito para mais de um cargo. Assinale a alternativa que representa de quantas maneiras diferentes os cargos em questão podem ser preenchidos. Deixa eu te perguntar. Agora de novo. Eu tenho 26 membros, vou escolher 3. Um para ser tesoureiro, outro secretário ou presidente. Eu tenho 26 membros, estou escolhendo 3. Então estou escolhendo sim. Estou escolhendo. A ordem importa? Aí vamos lá. Eu tenho o presidente, eu tenho o vice e tenho o tesoureiro. A ordem importa? Sim, gente. Essa ordem importa. Então é um arranjo. Por que eu chamo isso aqui de café com leite? É porque assim, a ordem ela é extremamente relevante quando eu tenho cargos definidos, gente. Quando eu tenho cargos definidos, a ordem é extremamente relevante. Se eu trocar, por exemplo, um lugar de um presidente por outro presidente, se eu trocar de lugar, muda totalmente a configuração. Aí era assim, era Minas, era São Paulo, era Minas, era São Paulo, era Minas, era São Paulo. Aí o cara de Minas falou assim, não, dessa vez é nós de novo. Aí fez o quê? Golpe de Estado, não foi? Lembra disso? Getúlio? É Getúlio, né? É Getúlio? É Getúlio. Que aí veio o Prestes, que é, como Prestes, olha. Eu lembro isso aí, Show de bola, olha aí, ó. Então assim, aqui é um arranjo. Aí quando tu vem para esse próximo, esse the next, olha essa próxima aqui. Um político pretende visitar 10 cidades em uma campanha para as próximas eleições. Devido à distância entre elas, um cálculo inicial mostrou que o ideal seria visitar 3 cidades por dia. Analise a única alternativa que aponta corretamente de quantos modos distintos ele pode escolher a primeira visita. Gente, ele vai escolher 3 cidades para ele visitar. Deixa eu te perguntar, ele está escolhendo? Sim. A ordem importa? Me diz aí. Agora, a ordem importa? A ordem importa? Não. Tipo, hoje o presidente... O político ele visitou Palmas, ele visitou Porto Nacional e ele visitou Araguaína. Já foi longe. Entendeu a ideia? A ordem seria tanto faz aqui nesse caso, né? A ordem tanto faz. O que importa é que ele visitou aquelas 3 cidades. E aí nesse caso, como a ordem não importa, que já é o quê? Uma combinação. E essa outra? Um professor precisa elaborar uma prova multidisciplinar que consta de 2 questões de matemática e 6 de física. Ele deve escolher questões de um banco de dados que contém 3 questões de matemática e 8 de física. O número de provas distintas, sem levar em conta a ordem em que as questões aparecem, ele só quer saber quais questões estão lá, ele não quer saber em que ordem está lá.
Para ele, a prova é a mesma nesse caso, não importa a ordem. Inclusive, ele deixou bem enfático para nós aqui. Para escolher as provas de matemática, ele quer fazer uma prova com 2 questões de matemática e ele tem 3 disponíveis. Então, ele vai escolher uma parte e a ordem não é levada em consideração. Então, é uma combinação. E depois ele vai fazer a prova de física. E a ideia é parecida, né? Então, aqui é um o quê? É uma combinação. Beleza? Aí, bora aqui rapidão, ó. As fórmulas que a gente vai ter aqui, ó. Só colocar as fórmulas. Fórmulas. Se for uma combinação ou um arranjo, vai ser assim, ó. Arranjo de N escolhendo P. N fatorial sobre N menos P fatorial. E a combinação, gente, assim, a fórmula de arranjo, a gente decora mais só por causa do vestibular mesmo, né? Porque essa fórmula que é a mesma coisa de PFC. Vai fazer uma questão de tu vai visualizar. Mas geralmente na alternativa pode aparecer assim, ó. A gente tem que saber o que significa. Ou assim, ó. A gente tem que saber o que significa. Combinação de N P a P. No caso, eu tenho N pessoas, eu vou escolher P. E a ordem não importa. Que vai ser assim, ó. N fatorial. N menos P fatorial. E do lado eu vou colocar P fatorial. P fatorial. Aí, ó, o que acontece? Essa fórmula aqui, ela é muito similar, gente, a essa da frente. Se vocês observarem, é pouca coisa para diferenciar uma da outra, né? Eu, inclusive, gente, ó, é muito comum tu ver no Enem uns tipos de questões, por exemplo, uma que tinha no salão de automóvel, bem antiga, que ela fala assim, ó, que ela te dá uma questão que é de arranjo, só que na alternativa está representada como combinação. O que acontece, gente, ó? Vocês devem observar o seguinte, que isso aqui, ó, N fatorial sobre N menos P fatorial, é a mesma coisa disso aqui, ó, é o arranjo. Só que o que muda é só esse P fatorial aqui embaixo. Então, colocar no observação, coisa rápida. A combinação de N escolhendo P vai ser a mesma coisa de pegar o arranjo de N escolhendo P e dividir por P fatorial. Esse P fatorial dividido embaixo, gente, é o princípio do desprezo da ordem. É o desprezo da ordem. O mesmo que a gente utiliza lá na permutação com repetição. Olha aqui, ó. Um ônibus com 40 assentos, numerado de 1 a 40. Ó, tô no assento 1, no assento 2, tá numerado. Perfeito. Vou escolher 25 turistas. A ordem importa. Então é um arranjo de 40, escolhendo 25. Pela fórmula, é 40 fatorial sobre 40 menos 25 fatorial. E aí, nesse caso aqui, é 40 fatorial sobre 15 fatorial. Tá na letra B de bola, tá bom? Não precisa nem que eu calcule. Tudo bem? Essa daqui já quer que eu calcule. Ela fala assim, ó. Um membro acadêmico, um centro acadêmico, possui 26 membros. E ele vai lá escolher o presidente, o tesoureiro e o secretário. Vai ser um arranjo de 26 escolhendo 3. Pela fórmula é 26 fatorial sobre 26 menos 3 fatorial. Bora lá. É 26 vezes 25 vezes 24. Gente, um segredo é tu ir somente até o fatorial que vai ficar embaixo. Que no caso aqui, ó, vai ficar 23 fatorial. Porque aí, ó, tu vai continuar 23, 22, 20, até chegar no 1, só que aqui embaixo também vai ter, ó. Então só cancela. Detalhes, eu tô cancelando porque é 23 fatorial. Se fosse só o 23 não podia, né? Agora eu vou multiplicar isso aqui. Gente, ó, tem algumas maneiras de vocês enxergarem essas multiplicações. Eu vou te mostrar uma aqui, só que ela não é necessariamente uma regra. Tipo assim, tu pode querer fazer assim ou não. É basicamente o jeito que a gente aprende a fazer cálculo mental, né? Inclusive no curso de cálculo mental tem uma ideia parecida com essa aqui, que é a ideia de multiplicação por 25, divisão por 25. São análogos as ideias.
O que acontece? Se eu pegar esse 25 bem aqui, gente, ó, eu amo quando aparece 25, principalmente quando ele aparece ao lado de um número par. Porque, ó, esse 24 é a mesma coisa de 4 vezes quanto? Vezes 6. E aí, qual a vantagem de fazer isso? O 6 e o 26 eu multiplico. E o 4 e o 25, quando eu multiplicar, dá 100. Então, vai ficar 6 vezes 26, que dá 120 com 36, dá 156. Quando eu multiplicar por esse 100, bota 2 zeros na frente. Então, 156, 00. Eu consigo fazer de cabeça essa conta. Tá bom? Beleza? Sim ou não? Outra maneira de fazer é assim, ó. Eu pego a metade desse e o dobro desse. Fica 13 e aqui fica 50. Eu pego a metade desse e o dobro desse. Eu tenho 12 vezes 13, 156 vezes 100. Quando eu estou multiplicando, eu posso fazer isso. Isso facilita eu enxergar as contas de cabeça. Mas assim, tem outras maneiras de vocês pensar. A ideia é você fazer de uma maneira que seja confortável. E principalmente para acelerar também, né? Acelerar também. Ou essa questão 12 aqui, gente, ó. Um político pretende visitar 10 cidades em uma campanha. A gente acabou de ler, né? Dessas 10 cidades, ele tem que escolher 3 por dia. Então, vai ser a combinação de 10, escolhendo 3. Porque a gente já leu a questão da agorinha, tá, gente? Pela fórmula, é 10 fatorial. Aí, depois de 10 fatorial, 10 menos 3 fatorial. Pela fórmula, é 10 menos 3 fatorial. E o 3 fatorial do lado. Esse 10 fatorial eu vou levar só até o 7. 9, 7, 8, perdão. E o 7 fatorial. Aqui embaixo, 7 fatorial. E esse 3 fatorial é 3, 2, 1. Quando eu fizer aqui, ó, o 7 fatorial vai embora com o 7 fatorial. O 2, se eu simplificar aqui, fica 4. E esse 3, se eu simplificar aqui, fica 3. Eu tenho 3 vezes 4, 12 vezes 10, 120. Por isso que a resposta, a letra C de coração. Tem 120 possibilidades. Beleza, gente? Aí, ó. Essa 13ª, ela fala assim, ó. Um professor de física, aí aqui tem que tomar cuidado, porque são 2 etapas. Ele vai elaborar a prova de matemática. Começando aí, fazer os princípios lá. Os princípios que a gente absorveu no começo. É assim que o Enem vai cobrar. Ele vai botar um agrupamento e um princípio. Aí, ó, matemática e escolher a prova de física. Na hora de fazer a prova de matemática, ele não colocou assim, ó, existem 2 tipos de prova de matemática. Para colocar 2 e 3 de... Não foi isso que ele fez. Ele falou que na hora de compor a prova de matemática, ele vai escolher 2 questões entre 3 disponíveis. Combinação de 3, escolhendo 2. E na hora de compor a prova de física, ele vai escolher 6 questões dentre 8 que estão disponíveis. Então, é a combinação de 8, escolhendo 6. E isso aqui eu vou simplesmente multiplicar. Aí, ó, quando eu for fazer essa multiplicação, combinação de 3, escolhendo 2, pela fórmula, 3 fatorial, 3 menos 2, 1 fatorial e 2 fatorial. E, aí vai lá, 8 fatorial. 8 menos 6 é 2 fatorial e o 6 fatorial. Nesse caso aqui, gente, ó, fica 3 vezes 2 fatorial, para cancelar isso de baixo. E o 8 é 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Aqui o 2 fatorial é 2, o 6 fatorial vai ficar, porque vai cancelar, ó. 2 fatorial também. Aí vai sobrar o quê? Esse cara com esse cara aqui, 8 para 2 é 4. Aí eu tenho 4 vezes 7 vezes 3, né? Eu posso botar 4 vezes 3 é 12 vezes 7. 12 vezes 7 é o resultado da nossa conta. 70 mais 14 dá 84 provas diferentes aí que ele pode escolher. 84 provas diferentes. Beleza, gente? Sim ou não? Eu dividi em etapas, calculei as combinações em etapas e multipliquei. Essa questão bem aqui, ó, pra gente encerrar a aula, ó. Essa daqui, ó. Se tu visualizar, gente, é uma questão muito parecida. Só que a gente vai usar, além dos agrupamentos,
a gente vai usar os princípios que a gente aprendeu na aula anterior. É uma questão que vai fazer um combo de tudo aí, ó. Um combo. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas, o que está disponível para ele, ó. A prova, no banco de questões tem 7 questões de matemática, não, tem 7 cardiologistas e 7 neurologistas. O banco de física tem tanto. Em seu quadro de funcionários, para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas. Então, ó, a expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe é qual? Gente, essa é uma questão típica da habilidade 2, que é identificar padrão numérico ou princípio de contagem, que é só para tu identificar o princípio. Gente, eu tenho que ter 5 médicos, pelo menos 3 é cardiologista. Então pode ter um grupo, ó, com 3 cardio e 2 neuro, né? Porque o outro é neuro, né? 3 cardio e 2 neuro. Ou eu posso ter 4 cardio e... Perdão, 4 não. E 1 neuro. Ou eu posso ter, ó, isso. Ou isso. Ou eu posso ter o quê? Os 5 cardiologistas. Porque ele vai ter pelo menos 3. Pode ter 3, 2. Pode ser 3, 4 ou 5. Entenderam esse contexto aqui, gente? Sim ou não? Sim ou não? Aí, ó, para escolher os 3 cardios, eu tenho 7 disponíveis. Então, para escolher os 3 cardios, gente, é a combinação de 7 escolhendo 3. E multiplica. Para escolher os 2 neuros, eu tenho 6 disponíveis. Então, é a combinação de 6 escolhendo 2. Ou mais. Para escolher 4 cardio, combinação de 7 escolhendo 4. E depois combinação de 6 escolhendo 1. Porque eu só vou escolher um neuro, né? Ou para escolher 5 cardio, combinação de 7 escolhendo 5. Agora eu vou deixar isso em formato de conta. Para colocar em formato de conta vai ser assim, ó. Pela fórmula 7 fatorial. 7 menos 3. 4 fatorial. 3 fatorial. Vezes... Aqui, ó, 6, vou jogar na fórmula. Aí, ó, 6 menos 2, 4 fatorial. E o que mais? 2 fatorial. Ou, aí vamos essa outra aqui, ó. 7 fatorial. 7 menos 4, 3 fatorial. 4 fatorial. E, aqui, ó, 6 fatorial. Meu cachorro começou a latir ali. Não tá pegando no áudio, não. 6 menos 1 é 5, aí 1 fatorial. E o último, gente, é a combinação de 7 escolhendo 5. 7 fatorial. 7 menos 5, 2. E eu coloco aqui 5 fatorial. Bora procurar alguma alternativa que escreva isso bem aqui. Se a letra A tá escrita, a letra B também não. Bora duplicar aqui, ó, pra gente levantar lá pra cima. Bora ver qual alternativa está escrita isso aqui. Bora lá. 7 fatorial, 4, 3 embaixo, 6, 4 e 2 embaixo, tá certo. Depois, 7, 4 e 3 e 6, 1 e 5. E por só isso, bem daqui. Essa bem daqui, gente, é engraçado, porque assim, ó, a resposta vai ser a letra E. Mas isso bem daqui. Isso aqui é a combinação de 6 escolhendo ninguém. O que seria a combinação de 6? Porque o grupo de neurologistas não vai escolher ninguém, né? Que aquele colocou ainda assim, ó. E de 6 não escolher ninguém. O que seria a combinação de 6 não escolher ninguém? Não vai ter neurologista, né? É 6 fatorial. 6 menos 0, 6 fatorial e 0 fatorial. É exatamente a expressão. Que dá 1 no final, né? Dá 1. Você não influi nem contribui em nada. Então essa expressão aqui é essa mesma da letra E. Entendeu, gente? Pegaram a ideia? Ó, aqui é a combinação de 7 escolhendo 3. Aqui é a combinação de 6 escolhendo 2. Aqui eu tenho 3 cardio, 2 neuro. Ou
combinação de 7 escolhendo 4. Agora eu tenho 4 cardio e só um neuro. Ou eu tenho o quê? Os 5 cardios e nenhum neuro, né? Seria isso aqui. Beleza? Tá escrito na letra E. Tu percebe que é uma questão que, quando tu olha para isso aqui, tecnicamente tu meio que se assusta. Tu não mais, mas eu tenho um concorrente que se assusta com isso aqui. Né? Agora, tu olhou isso aqui, tu fez uma prova anterior do Enem, tu lê, nossa, como é que eu vou saber isso? Mas tu percebe que o princípio aqui foi só de identificar. Tipo, eu tive que identificar que eu posso escolher 3 cardio e um neuro, ou o princípio de contagem que eu vou usar. E aí, na hora de identificar, eu representei isso aqui, ó. As questões da habilidade 2, elas são essencialmente de representação. Tá bom? Quando eu olho para análise combinatória. A habilidade 2, ela fala sobre identificar padrões numéricos, que entra as questões de sequências, e também fala sobre identificar princípios de contagem, né? A mesma habilidade. Belezinha, gente? Sim ou não? Aí, assim, gente, para quem quer dar uma aprofundada maior em análise combinatória, e aí eu sempre digo que tu tem que avaliar se vale a pena gastar energia com isso ou não, tá bom? Se vale a pena gastar energia com isso ou não, eu recomendo que tu acesse lá no curso Pro as aulas. Mas, de novo, avaliem se vale a pena ou não investir mais do que isso. Porque assim, quando eu for pro Enem, o suficiente é isso aqui. É tu pegar essa lista e arrasar aqui. Essa lista aqui. Aqui tem questão fácil do Enem, tem questão difícil do Enem. Tem todo tipo de questão do Enem de análise combinatória. A essência do conteúdo é essa. Tu vai praticar e tu vai, ao longo da semana, tá tirando tuas dúvidas, mandando na monitoria, entrando no plantão com o Carlos, ou então mandando também para mim, ou até mesmo esperando a hora que vem pra gente fazer, tá bom? Gente, então que Deus abençoe, espero que a gente tenha sanado essa dificuldade, entendido que é possível aprender análise combinatória, é possível, e agora vamos lá para a prática, para colocar isso aí nos eixos, tá, gente? Que Deus abençoe, até the next week, tá? Cheiro, tchau, tchau. Cheiro, cheiro, cheiro.